Olá para vocês que acompanham o R24, o In Loco está de volta com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Pouso Alegre. E hoje eu tenho aqui comigo a Alba Junqueira, que é a pré-candidata do Partido Liberal. Seja muito bem-vinda, Alba. Muito obrigada, Devani, muito obrigada por esse espaço para a gente poder conversar um pouco hoje sobre política e poder se apresentar para a população de Pouso Alegre como pré-candidata a prefeita da cidade. Alba, antes da gente começar aqui a nossa conversa, queria que você se apresentasse, né, para as pessoas. Você vai falar da sua ligação com Pouso Alegre e por que você resolveu apresentar esse seu nome para prefeita, né? É isso mesmo. Bom, eu vou procurar ser breve. Aqui eu falei com a Devanir antes que eu costumo falar demais. Então já deixo um convite para todas as pessoas que quiserem me conhecer mais profundamente. Entrem também no Instagram, @albajunqueira.oficial, que lá a gente também está publicando muitas coisas sobre a minha história. Bom, Devanir, a minha ligação com Pouso Alegre, ela é bem antiga. O meu avô é de Pouso Alegre, nasceu aqui em Pouso Alegre, meu bisavô também. A minha família é toda dessa região. Sou natural de Caldas. Vim para Pouso Alegre fazer o terceiro colegial, estudei aqui no Colégio Anglo, né? Ali eu já queria também cursar Direito, fiz Direito aqui na cidade. Então a minha ligação com Pouso Alegre, ela é muito íntima, já é bem antiga. Já estou na cidade há 27 anos, mais ou menos. E é uma cidade, minha cidade do coração, né? Tanto os meus antepassados aqui nasceram, viveram, e hoje eu também estou aqui nessa cidade onde tive minhas duas filhas, me casei. E toda a minha parte profissional, a principal parte profissional minha, está bem ligada à cidade. Mas, me apresentando, como eu disse, eu venho de Caldas. Muito cedo entrei no empreendedorismo, já com 16 anos, eu fundei escolas particulares em Caldas, em Santa Rita de Caldas. Comecei a empreender muito jovem. Digo que a minha história ela é bem cheia de passagens de lutas, de batalhas e vitórias, e isso com muito orgulho. Acredito que isso faz toda a diferença de experiência de vida para nesse momento também tá me colocando para a população, para ocupar um cargo tão importante como o de prefeita. Acredito que a experiência de vida deva contar muito. E nessa experiência de vida, eu pude trabalhar dentro do agro, minha família é do agronegócio, nasci e cresci na roça com muito orgulho, com muita simplicidade. No campo a gente já nasce com aqueles valores do trabalho, do batalhar para ter, nada cai do céu, a gente sabe que o leite não sai da caixinha, né? A gente brinca com isso. Então essa infância no campo, e depois eu tive esse encontro com a educação, então por isso que a educação é muito forte dentro de mim. Então muito cedo empreendi na educação, e vindo para Pouso Alegre resolvi fazer direito, tá? Eu queria muito fazer justiça, eu sempre tive, acho que todo mundo, né, que entra no direito, 99% tem essa coisa do eu quero fazer justiça, né, e eu também não fui diferente, entrei na parte judiciária, e assim que eu terminei a faculdade, já passei num concurso do Tribunal de Justiça, sou integrante dos quadros do TJMG, tive durante anos dentro do Comissariado da Infância e Juventude, o que me deu uma experiência muito larga dentro da área de segurança e dentro da área de proteção das crianças, jovens, adolescentes, não só de Pouso Alegre. Eu trabalhei e coordenei, junto com os outros comissariados, 4 cidades da nossa região: Pouso Alegre, Estiva, Senador Zé Bento e Congonhal. Então foi uma responsabilidade muito grande, uma experiência de vida larga dentro dessa área de segurança, que eu digo para você sem sombra de dúvidas, eu consigo falar e observar essas questões de segurança não com achismo, mas com a certeza de pessoa que trabalhou no campo, né, que ali conseguiu recuperar ou não recuperar adolescentes. Então sei do perigo das drogas, eu sei do enfrentamento, principalmente das periferias, com problemas muito graves, como a falta de educação, acesso à informação e sim, a facilidade que de repente o crime organizado tem de chegar até esses jovens, até essas crianças. Depois me desliguei, sou aposentada do Tribunal de Justiça e tive um encontro muito maravilhoso com a cultura, com a arte e com o artesanato. E essa parte também me encantou demais, porque eu nunca me imaginei dentro da área da cultura e do artesanato, porque até então a minha vivência sempre foi uma vivência dentro dessa área jurídica, né? Sou especialista em direito público, em direito tributário, administrativo e constitucional. Mas o artesanato ele veio realmente como forma de cura.
E ali eu fiz uma especialização em arte-terapia, hoje sou arte-terapeuta formada, sou CEO de um dos maiores ateliês de arte, cultura e artesanato do estado, criadora da Confraria Vinho Delas, que é a maior confraria de vinho do estado de Minas Gerais. A gente recebeu até o governador Zema para acompanhar os nossos trabalhos, ver como que a gente fazia. E eu digo que, sim, a arte e a cultura, ela salva vidas. E isso para mim é muito importante. Eu fui a primeira pessoa no Brasil a escrever um livro científico sobre a forma como a costura, ela auxilia em transtornos como ansiedade, bipolaridade e tudo mais. Deus me colocou nesse meio realmente para salvar vidas e mostrar para as pessoas que todas as pessoas são capazes, independente dos problemas que elas estejam passando. Então eu acredito que eu consigo olhar problemas e pessoas de uma forma muito mais profunda e muito mais humana, porque eu vivi várias dores, eu vivi várias realidades. Uma coisa é você conversar sobre assuntos que você lê em revistas, em jornais. Outras coisas totalmente diferentes é você viver essas dores, viver essas mazelas e saber que as coisas não se resolvem do dia para a noite. Saber que existe a burocracia, que existe a falta, às vezes, de interesse público em resolver questões muito importantes. Vivi, então essa minha experiência faz com que eu enxergue o mundo de uma forma mais humana. Estou ligada ao social, durante muito tempo da minha vida ligada ao social. Hoje eu sou presidente da Abravida, a Associação Brasileira de Artesanato, Arte e Vida. Fundei essa associação justamente para capacitar pessoas vulneráveis para o artesanato, sabendo que assim como o artesanato modificou a minha vida, ele poderia modificar a vida de milhões de pessoas. Estando no artesanato, graças a Deus eu pude chegar ao ponto de ser uma artesã muito conhecida nacional e internacionalmente. Tive minhas coleções de tecido lançadas pela Fernando Maluhy, que é uma das maiores empresas têxteis do Brasil e da Europa. Então tem tecidos assinados por mim, que transitam hoje no Brasil, transitam hoje na Europa. E são dons que eu falo para você, nossa, mas quanta coisa! Essa pessoa, ela já passou pelo agro, ela já passou pela justiça, ela já passou pela infância e juventude, e ela caiu de cabeça na arte, no artesanato e na cultura, e ela ainda tem essa vivência. Sim, e eu acho que nada é por acaso. Eu acredito que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita escolhidos. Então hoje eu me sinto totalmente preparada, capacitada para estar na cidade de Pouso Alegre, enfrentando esse desafio, que é um grande desafio. Nós sabemos que em 175 anos nunca tivemos uma prefeita, isso não é o principal, mas eu acredito que é a cereja do bolo. Porque você tem uma pessoa que tem uma experiência de vida muito larga, que tem uma experiência de vida pautada no trabalho, no esforço, e também pautado na parte social, na parte humana, né, de enxergar o outro, as necessidades do outro, e de repente essa pessoa se colocar a serviço da sua população. Porque eu não sou política. Aliás, acredito que esse deva ser o meu maior desafio. Não sou política. Eu sou uma pessoa que escolheu estar dentro da política de Pouso Alegre, de forma muito natural, porque sempre realmente estive ligada às questões políticas. A política, nós respiramos ela todos os dias. Você que está nos ouvindo, às vezes, eu não quero falar de política, eu não gosto de política. Nós vivemos a política todos os dias. Não está na política institucional, né? Exatamente, mas a política nos cerca. Mas vamos avançar aqui para a gente conseguir passar por mais questões, que assim, bem rapidamente, né? Qual que é a intenção assim, dessa entrevista? É a gente apresentar os candidatos, né, para a população e tentar abordar o maior número de questões possíveis. E aí você não foi direto na resposta, assim, por que você resolveu lançar seu nome aí como pré-candidato a prefeito? Então, na verdade, a gente não se lança, né? É complexo essa escolha. Falar que uma pessoa levanta a mão e fala, eu vou ser candidata, é bem imaturo politicamente. Esse nome, né? O nome ele é escolhido dentro do partido, ele é passado por uma série de provações mesmo, né? Se o nome tem viabilidade, se a pessoa comporta aquilo ali ou não. Mas, então aconteceu de uma forma natural e dentro de acontecimentos aqui mesmo dentro de Pouso Alegre, o ano passado, o que me jogou de vez dentro da política foi que o ano passado
Eu, muito envolvida com o social, estava encabeçando o movimento popular, que é o movimento Habitação e Educação. Fazia 10 anos que o nosso município não se cadastrava para receber o Minha Casa Minha Vida, mas a gente não pleiteava só o Minha Casa Minha Vida. A gente estava pleiteando que a cidade tivesse políticas públicas em relação à questão da habitação popular e educação de qualidade, porque a gente sabe que isso é um dos desafios da nossa cidade. A creche em período integral para as mães que trabalham, a necessidade dessas mães de periferia que muitas vezes não é atendida. E eu encabecei essa luta, e no meio dessa luta, eu fui atingida por uma fake news. Eu me vi envolvida no meio de uma situação que não era uma situação real. Enquanto eu passava um abaixo-assinado, né, no bairro São Geraldo, saiu a ideia, né, a notícia, a falsa notícia, de que haveria um cadastramento ilegal de casas. Então isso pegou o movimento popular em cheio. E a gente foi realmente muito atacado, principalmente eu, fui muito atacado. Foi um episódio que formou fila. Formou filas e tudo. Era para assinar um abaixo-assinado, mas saiu-se a notícia de que era um cadastramento de casas, e essa notícia foi parar, de uma certa forma, formalizada na página da prefeitura. E isso aí levou um outro olhar. Só que quem estava comigo era o secretário de Habitação, dando essa notícia para nós. Então, eu acredito que naquele momento, esse ataque ele serviria para duas coisas na minha vida. Ou eu me afirmava naquilo que eu pretendia fazer e seguia em frente, ou eu abandonava aquelas causas e entendia que havia na cidade interesses políticos muito maior do que eu imaginava, e eu não seria capaz de estar modificando esses interesses políticos. E como, nessa história que eu te conto, eu não sou uma pessoa de arredar, eu segui em frente, e ali o meu partido, que eu não tinha partido político, não era afiliada a partido político, mas já era coordenadora de um movimento conservador, de ideias conservadoras, né? Ele disse o seguinte: Alba, você já está dentro da política, não adianta mais você falar que você não está dentro da política, você participa ativamente dentro da política, entra para a política, assume essa responsabilidade, essa luta que você já tem de anos e tenta modificar isso daí. É uma forma de você estar, né, ajudando. O nosso deputado Júnior Amaral deu muita força para mim, não só ele, mas todas as pessoas do partido confiaram em mim, nesses meus propósitos mais voltados para o social, inclusive, já sabendo dessa característica minha, que era uma característica de vivência, não era de agora, não é de agora que eu tenho a vida, não é de agora que eu percorro bairros, não é de agora que eu luto. Então isso já é da minha essência, não mudaria a minha essência, e foi muito bem aceita essa essência, essa luta, essa vontade de fazer a diferença. E aí eu entrei de cabeça mesmo, assumindo responsabilidades e me filiando ao Partido Liberal. E aí a proposição para você vir lançar seu nome, né, como pré-candidata, vem do partido, vem de quem? Como na verdade, eu acredito que é um movimento natural, tá? Por que é natural? Porque em nenhum momento eu me declarei assim, olha, eu estou entrando no partido porque eu quero ser candidata. Eu só estarei no partido se eu for candidata. Não. Eu fui convidada primeiramente para organizar o partido, porque eu tenho essa liderança nata, que as pessoas percebem já quando conversam comigo, eu tenho uma liderança nata, eu estou muito à frente das coisas, eu gosto de organizar realmente, isso para mim não é dificuldade, né? E essa liderança, ela acaba que ela vai se fortalecendo, isso vai crescendo aos olhos do partido, e quando chegou para realmente... o que nós vamos fazer? Nós vamos apoiar alguém? O PL vai ser base de alguém? Isso casa também, porque já que a gente vai chegar nessa história aí, de se apoia-se, mas isso casa também com a estratégia do PL, que é lançar candidatos, né, no maior número possível de cidades, né? Mas antes da gente seguir com isso, já que você tocou no assunto aí da questão do mal-entendido que teve da questão das casas populares, só para a gente explicar aqui para as pessoas, acho que quem não acompanhou talvez não tenha entendido o que aconteceu. Você estava fazendo algumas reuniões, né? Sim. Em diferentes regiões da cidade e tal, para falar sobre os direitos que as pessoas tinham. É uma mobilização que você criou para cobrar do poder público. Casas populares e educação de qualidade. Seria isso, né? Seria isso. E em uma dessas reuniões,
alguém saiu fazendo uma lista de pessoas, e essa lista foi entendida como se fosse uma lista para as pessoas entrarem na fila para ganhar a casa. Seria isso? Certo? Nós iniciamos um abaixo-assinado e o que foi, de repente, confundido com o cadastramento. Foi-se feita uma lista, e essa lista, estão fazendo um cadastro aqui para ganhar a casa. Eu lembro que eu conversei com você na época, e você me disse que tinha sido mal entendido, né? Sim. Olha, eu conversei inclusive com a moça que fez a lista. Sim. E agora você está colocando que foi um ataque. Tivemos um ataque. Aí voltando, porque você tinha me dito lá atrás que tinha sido mal entendido. Sim. Foi um mal entendido ou você recebeu o ataque? Se recebeu o ataque, de quem veio esse ataque? Sim, a princípio começou como mal entendido. Eu não fui atacada imediatamente. Primeiro eu recebi a notícia, eu acordei com todo mundo me ligando, inclusive você, né? Nossa, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu fiquei realmente desnorteada. Falei, o que tá acontecendo? A gente tá passando um abaixo-assinado, entrei em contato com as pessoas e logo em seguida eu vi que era um ataque, tá? Hoje eu classifico como um ataque, porque eu tenho os prints do ataque, eu sei quem que atacou, e é engraçado como eu entendo isso como um ataque político, inclusive hoje em dia, tá? Porque, eu vou dizer por quê. Quando eu comecei a fazer o abaixo-assinado, eu conversei com o atual prefeito, para termos o apoio dele. O que foi um diálogo muito, inclusive, saudável, de apoio, de sim, vamos apoiar. De acordo com esse ataque, eu pedi então a presença do então secretário de Habitação para que ele desse essa notícia para o nosso movimento popular, porque eu não poderia falar em nome da prefeitura algo tão importante. E tudo isso que eu estou falando, Devani, a gente tem que falar que está gravado em vídeo, né? Não é algo que... são coisas que estão gravadas, inclusive postadas. Eu vou tentar, assim, para ficar mais claro para quem está acompanhando. O que acontece, gente? Quando se deu essa mobilização, não sei se a sua mobilização já tinha começado um pouco antes, já tinha, mas a prefeitura começou a se mexer também para se inscrever no Minha Casa Minha Vida. E nisso também os vereadores, né, principalmente da base ali, já estavam se mobilizando, porque é aquela coisa, né, gente? Quando se anuncia aí que um movimento popular, uma conquista que está vindo, nossa, né, aí aparece um monte de pai. Todo mundo queria ser pai da criança, isso que eu senti. Foi. E de certa forma também a gente, muitos vereadores ficaram preocupadíssimas. Ficaram bravos, né? Porque tá aparecendo uma pessoa para tomar frente disso. Exatamente. Então teve toda ali uma movimentação política em torno da questão do Minha Casa Minha Vida, que a prefeitura, tanto que poucos meses depois foi anunciada a adesão do município, né? Mas eu acho que assim, se quiser concluir sobre isso, para a gente poder avançar, se quiser fazer uma conclusão assim desse assunto, a conclusão é que avançar a conclusão bem simples é que eu acho o seguinte: você da sociedade, nós temos o direito de cobrar aquilo que é devido. Então, nunca tema cobrar do poder público aquilo que você acha que é de direito. Eu acho que a maior, tirando tudo isso, o que aconteceu com isso? Isso só me deu força. O que era para ter me destruído, o que não te mata te fortalece. Então, o que não me matou me fortaleceu e fez eu ir para cima. Ir para cima de quem? Não é contra quem, é contra a situação mesmo, de ver que o povo é feito sempre de joguete na mão de políticos. Sabe, ele é tratado como se fosse, desculpa a palavra, mas curral eleitoral. Eu entrei num curral eleitoral. Ali eu estava sendo criminalizada por estar entrando em espaço de determinados políticos. Tá? E isso é inadmissível e inaceitável, porque numa altura dessa, em 2024, a gente tem pessoas na nossa sociedade que não sabem o que é um abaixo-assinado. Não sabem. Então elas não sabiam que se elas colocassem o nome delas, documento, tudo como é correto você fazer para o abaixo-assinado, aquilo não era crime. Então quando alguém solta uma fake news e diz, você não pode cobrar o seu direito, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela se recolhe, ela tem medo, ela não luta. Então, resumindo, nós não temos que ter medo das nossas lutas por aquilo que nós acreditamos. E aí a gente seguiu, e graças a Deus, num dos pedidos, teve sim um avanço muito grande na cidade, que foi o retorno dos cadastramentos das casas populares. Isso não é nem metade do que a gente está pedindo no nosso abaixo-assinado, que a gente achava que a população merecia, mas já é um grande início. E se teve esse início, todo esse furdunço, toda essa mobilização, mas no final a população, ela teve o que era de direito, então valeu a pena. Então vamos falar então agora de relações políticas. Sim. Você está no Partido Liberal, sim, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Sim. E
para a gente entender, assim, né, quem é o grupo que apoia hoje a ALBA, a pré-candidatura da ALBA em Pouso Alegre, e que outras alianças vocês pretendem fazer, se é que vocês pretendem fazer, né? Então, é com muito orgulho que realmente eu represento o Partido Liberal, sou uma pessoa conservadora, cristã, acredito que nós precisamos nos definir de forma clara e transparente para os eleitores, para que eles saibam realmente os valores que cada um dos candidatos carregam. Então, acredito que eu seja a candidata conservadora desse pleito esse ano. E as bandeiras que nós carregamos são bandeiras caras da defesa da vida, da família, são valores conservadores. Sempre estive aberta ao diálogo, tanto que dialoguei com todos os grupos políticos que nós temos na cidade, tá? E nunca fechamos o diálogo para as pessoas, porque eu acredito que a política se faz com diálogo, se faz com coerência, com maturidade. Não deve haver ali uma disputa de poder, porque quando você coloca o poder acima do povo, você não está mais agindo pelo povo, e sim para grupos políticos. E o que eu vi, infelizmente, na nossa cidade, é que a nossa cidade hoje, ela é totalmente governada e fragmentada em grupos políticos muito fortes, muito poderosos, e que eles querem deter esse poder a todo custo. Então, dialogar com os caciques de Pouso Alegre já é, por si só, muito desafiador, porque você chega, o PL chegou, né, e digo que, ouso dizer que chegou do nada, porque apesar do PL já existir na cidade, é a primeira vez que o PL ganha um protagonismo em uma eleição, principalmente de executivo. O PL esse ano ele ganhou o seu corpo mesmo, ele veio com as suas bandeiras, o que também é difícil. A gente sabe que no Brasil a gente às vezes cruza com alguns partidos, mas você não acha que o fato do PL ter ganhado essa notoriedade nessa eleição em Pouso Alegre não tem muito mais a ver com a questão do ex-presidente estar hoje no PL? Porque a gente teve na outra eleição em Pouso Alegre, o PSL também teve protagonismo, porque o ex-presidente estava no partido naquele momento. Você acha que isso tem ligação direta com o ex-presidente? Eu acredito que tenha o protagonismo, é óbvio, o protagonismo do PL nas últimas eleições e o que ele ocupa hoje no Brasil como sendo um dos maiores partidos políticos do Brasil, sem dúvida. Mas em Pouso Alegre teve sim uma postura muito firme diante da questão política, de não se deixar, até esse momento, ser muito íntegro nos seus valores e no que acredita, tá? E apesar de dialogar, quando a gente viu que os diálogos realmente não batiam com aquilo que nós estávamos propondo ou defendíamos, a gente não seguir com o diálogo. Mas então vamos lá, que diálogos? Diálogos com quem? E aí eu já parto para a próxima pergunta. Sim, nós tivemos... Foi noticiado que vocês foram procurados tanto pelo grupo do Dimas quanto pelo grupo do Rafael Simões. Como que foi essa conversa? Porque vocês resolveram não seguir com eles? Então, em relação ao candidato Dimas, nós não temos nada contra nenhuma das pessoas, é bom dizer isso, né, que a gente tem opositores, mas nunca inimigos. Então, tudo que eu estou dizendo aqui são em relação a valores políticos mesmo, tá? Em relação ao candidato Dimas, nós vimos que realmente as pessoas com que ele, hoje, inclusive, ele está alinhado com o centro-esquerda, né, com o Avante, com o PSD do Pacheco, são partidos que até ali na frente, numa eleição, por exemplo, em 2026, presidencial, ou até de governador, esse bloco, ele vai estar alinhado a partidos que não estão alinhados com o PL. Então aí você já vê uma dificuldade muito grande de sentar com pessoas que não têm o mesmo pensamento e alinhamento ideológico da direita conservadora, tá? Então a gente colocou essa pontuação. Também fomos procurados pelo grupo do Rafael Simões, com todo respeito, inclusive eu acho que assim, é muito inteligente, a gente nunca diminui os nossos opositores, são grandes opositores. Até o momento dialogamos, mas o PL ele tem essa imagem de que esse ano nós gostaríamos de trazer para a cidade de Pouso Alegre, Devani, a renovação política. A renovação política que Pouso Alegre tanto precisa, que Pouso Alegre tanto sonha.
E estando de um lado ou de outro, o PL não conseguiria trazer para a cidade essa força da renovação. Então, o fato do PL se manter até o momento independente dessas duas grandes forças políticas que nós temos na cidade, é a nossa vontade de representação, de mudança e renovação política na nossa cidade, que a gente acredita que, inclusive, democraticamente, isso faz muito bem para a cidade. É sobre isso que você está falando quando você fala de coronelismo, né? Eu fui no lançamento dessa pré-candidatura e tinha um jingle lá que falava contra o coronelismo, né? Que eu achei até... É isso que você quer dizer quando você fala de coronelismo em Pouso Alegre? Explica pra gente, né? Porque agora tem coronel, tem coronelzinho, né? Temos muitos coronéis atualmente. Tem muito coronel em Pouso Alegre. Sim. Afinal de contas, na sua opinião, o que é hoje o coronelismo em Pouso Alegre? Ele existe mesmo? Que coronelismo é esse? Acredito que existe. Acredito que muitas pessoas que vão me ouvir agora vão se colocar nessa situação, que chega a ser inclusive uma situação de medo. Por que medo? O medo do coronelismo, desse governo que ele pretende estar sempre governando e ele não tem um propósito para a população, ele tem um propósito para um grupo específico de poder. Tá? E com isso, quando esse grupo ele vai ficando muito tempo no poder, mais esse grupo vai criando tentáculos dentro da sociedade. Isso, na minha visão, é muito prejudicial para toda a sociedade. Porque daí a gente consegue ver politização em faculdades, em hospitais, na própria prefeitura. A gente vê assuntos que não eram para estar sendo tratados da forma como são tratados e levados ao conhecimento do público com medo e temor, tipo, se você não estiver do lado de fulano, você vai perder o seu emprego, se você estiver do lado de ciclano, você vai ser prejudicado por algum político da cidade. Então, nós não queremos fazer parte desse jogo, pelo contrário, a gente quer realmente trazer uma renovação política para a cidade. A gente acredita, e não menosprezando nenhuma das forças políticas que hoje nós temos na cidade, pelo contrário, são forças muito positivas, mas já cumpriram seu papel, tá? Já estão no poder, tanto um como o outro, há 8 anos. E isso é inegável, tá? Mesmo hoje divididos, eles fazem parte do mesmo grupo político. E acreditamos que a democracia ela tem que ter esse respiro, ela tem que ser compartilhada. É muito saudável quando você traz novas ideias, novas pessoas, né? Você tira essa politização que hoje a nossa cidade enfrenta, infelizmente, né? E até é interessante aproveitar, porque assim, a gente escuta muitas fake news, inclusive que nos prejudicam. Por exemplo, tivemos um concurso público, atualmente, em ano eleitoral, tivemos um concurso público. E já se soltou na mídia, eu digo assim, em grupos de WhatsApp, né? Olha, se a Alba Junqueira ganhar, ela não vai chamar ninguém do concurso público. Então, o que acontece? Eu estou usando uma máquina pública para fazer com que as pessoas tenham medo do novo, não queiram essa renovação política. De outros lados também, a gente escuta outras histórias, né, de alunos de universidades que não têm espaço em hospitais, em postos de saúde. Então, o que a gente quer com isso? Não é brigar nem com A nem com B. A gente quer vir com uma proposta diferente, porque a gente sabe que Pouso Alegre merece mais. O povo de Pouso Alegre merece mais. E a gente tem condições plenas de estar oferecendo isso para o povo de Pouso Alegre. Alba, quando a gente fala de potencial aí, né, das pré-candidaturas, um dos pontos fortes que se elenca, né, sobre você é que, olha, ela vai ter o apoio aí do ex-presidente Bolsonaro. A gente sabe que Pouso Alegre é uma cidade conservadora, na última eleição deu a maioria dos votos para o Bolsonaro, né? Você acha, até que nível você acha que deve ter, até que nível, né, você deve ter de apoio do Bolsonaro, né? Como ele deve se envolver nisso, ele deve se envolver presencialmente, como vai ser esse apoio, e se você acredita que esse apoio tem potencial mesmo aí de te dar um empurrão. Então, a gente viu, até antes, né, da pré-candidatura, inclusive políticos, né, da oposição se utilizando de fotos de deputados do PL para dizer que tinham deputados do PL junto com eles. Nós vimos e nós vemos, isso atualmente, em reuniões partidárias, até hoje, reuniões partidárias internas,
a nossa oposição se utilizando de fotos de deputados do PL dizendo que eles estão com o PL. Na verdade, para mim isso é muito tranquilo, porque eu represento o PL, né? Eu sou a representante do PL, do Jair Bolsonaro, dos nossos deputados, o Nicolas, Júnior Amaral, o Caporeso, que são realmente, a gente diz aí que são deputados muito atuantes dentro do conservadorismo. E todo mundo quer um pouco dessa fatia. O que eu senti é que todo mundo queria essa fatia do PL. Eu não tenho a necessidade, nesse exato momento, em nenhum outro momento, de tentar explorar imagem, tá, do Jair Bolsonaro ou de quem quer que seja para ganhar uma eleição. Eu sou muito tranquila em relação a isso. Quando você não precisa ficar falando tanto. Uma visita que eu faço em Brasília, eu encontro com todos os meus deputados, né? Não é aquela foto de papagaio que você encontra com ele no restaurante e se pendura e tira uma foto e tô com ele. Não, a gente tem reuniões, a gente conversa, nosso partido está dialogando muito sobre o apoio que a gente quer trazer para Pouso Alegre, né? Isso é profundo, isso não se resume a fotos, como os nossos opositores tentaram fazer com o nosso partido. Então, sim, existe o apoio do presidente Jair Bolsonaro. A questão dele estar aqui presencialmente ou não, não é uma questão de privilegiar ou não Pouso Alegre, ou privilegiar ou não Alba. A gente sabe que essas eleições municipais, tanto o Bolsonaro como a Michelle Bolsonaro, eles estão cumprindo uma agenda nacional. Nós estamos dialogando com eles. Eu tenho até, inclusive, mais 2 visitas a Brasília. A primeira já estive com a Michelle, estivemos juntas, conversamos sobre a importância das mulheres estarem aqui. Ela também está ocupando um papel muito fundamental nesse cenário, né, como líder política e mulher também dentro do partido. E quem sabe tenhamos sim uma surpresa, é o que nós estamos tentando trazer para Pouso Alegre, mas não porque achamos que dependemos da imagem do Bolsonaro para ganhar uma eleição. Mas você espera contar com o apoio deles? Nós já temos o apoio deles. E com o envolvimento deles? Nós já temos o apoio, o envolvimento deles. Uhum. Nós já temos. E você acha que quanto mais melhor? Você acha que você citou aí, né, sim, as estrelas aí da direita hoje no Brasil, sim, o Nicolas, né, a Michelle Bolsonaro, o Júnior Amaral, né? Sim. São estrelas da direita, mas por outro lado também eles são bastante polêmicos, né? São muito incisivos e geram também, por outro lado, rejeição. E a gente está falando de uma eleição majoritária. Sim, né? Então, é lógico. Você acredita que em algum nível também eles podem trazer um pouco de rejeição para você? Você não está preocupada com isso? Eu lembro que a gente conversou num programa aí, no MandoCast, né? A gente estava conversando sobre as eleições de Pouso Alegre, e a gente estava falando, olha, a Alba, ela tem caminhado um pouco para o centro, né? Tem trazido pautas sociais. Então, quem esperava, de repente, uma candidatura, uma pré-candidatura, né, só ideológica, né, que é o que a gente tem visto hoje do PL, não, você tem caminhado para o centro. Então, assim, até onde você acha que ajuda e até onde você acha que atrapalha? Eu acredito que é fundamental as pessoas saberem o que a gente representa, tá? Eu não tenho o menor medo de dizer e de reafirmar que eu sou a candidata conservadora dessa eleição. E por ser a candidata conservadora, eu tenho todo o apoio de toda a política conservadora nacional e estadual. Isso é lógico que é um ponto positivo muito grande. Mas o que eu gostaria de trazer para a cidade é muito mais do que simplesmente a imagem das pessoas da direita que já construíram ali, estão construindo realmente uma direita maravilhosa. Eu quero ser parte dessa política que faz a diferença. E eu preciso apresentar para a cidade não só imagens de políticos, mas eu preciso mostrar para a cidade aquilo que eu sou capaz de trazer para a cidade, como representante dessas pessoas, porque é um orgulho muito grande fazer parte desse time. Então, também é a construção pessoal, né, de um político, né, de uma persona política que surge e ela não pode estar ancorada, acredito eu, não pode estar ancorada apenas em imagens. Eles estão ao meu lado, eles estão atrás de mim, me dando força, me apoiando. Eles sabem que o meu diferencial é justamente essa preocupação com o social, é eu estar
eu tenho essa facilidade de estar ao lado das pessoas mais simples, mais humildes, nas periferias, porque já era a minha realidade. E isso para nós também é muito importante, porque a gente quebra paradigmas que às vezes a gente liga à direita. A direita é homofóbica, é racista, não gosta de pobre. A gente já ouviu tudo isso. E quando você tem a candidata conservadora da direita e você consegue ver a direita preocupada com as causas sociais, com os menos favorecidos, com questões ambientais, com questões que muitas vezes, é como você disse, é mais tratada com o centro, com outros partidos, e a gente tem essa dificuldade de ver, às vezes, a direita tratar desses assuntos, para mim também é uma grande vitória. Trazer para as pessoas, né, a imagem da direita, a direita que se preocupa com todas as pessoas, independente de raça, de sexo, de religião, de posicionamentos ideológicos. Porque quem vai governar para Pouso Alegre precisa governar para todas as pessoas. Todas as pessoas. E já que a gente falou aí das figuras estreladas aí do conservadorismo no Brasil hoje, vamos falar de pautas programáticas, né? Ideologia, né? Sim. Bom, o PL nos últimos... Não o PL, né? Essas figuras aí ligadas ao conservadorismo têm trabalhado algumas pautas, né? Então, por exemplo, o que vocês chamam de ideologia de gênero nas escolas, escolas sem partido, tem a questão lá dos banheiros, né? Banheiros unissex, enfim... Alba, eleita prefeita de Pouso Alegre, o que a gente pode esperar dela? A gente vai ter esse tipo de pauta no município? A gente vai ter colocado a questão de ideologia de gênero, vai ter colocado, a gente tem aí alguns municípios do sul, né, que recentemente proibiram um livro, né, que estava no currículo escolar. Então, qual vai ser a conduta da Alba, se eleita, com relação a essas pautas programáticas da direita? Você que está nos ouvindo hoje, você pode ter certeza que são pautas muito caras para nós conservadores. A defesa da vida, a defesa de não se permitir as drogas, a não sexualização precoce das crianças. E é lógico que eu, como candidata conservadora, eu tenho que ter o maior orgulho de dizer para a população que eles terão uma pessoa disposta a cuidar do seu povo, das suas crianças, diante daquilo que eu considero que sejam os valores que a gente precisa preservar. E que não são nada de extremismo, são valores que preservam a família. O que nós precisamos hoje defender muito a família. Quando eu digo defender a família, é nós nos preocuparmos, inclusive, com políticas públicas e sociais que pegam a pessoa que está lá desde a hora que ela não tem um trabalho, que o filho já está indo para as drogas, e você consegue dizer que aquela família a gente precisa dar condições para ela estar unida, porque estando unida, ela é a principal célula da sociedade. Então, nós vamos sim nos preocupar com essas questões, vamos cuidar das nossas crianças, das nossas famílias, são pautas muito caras para nós conservadores, e nós esperamos que toda a cidade ganhe com isso. Porque isso tem um ganho. Quando você cuida das suas crianças, quando você cuida da família, você, sim, projeta um futuro melhor para as pessoas. E é isso que nós acreditamos. Então, sim, a gente pode esperar num possível mandato seu que você traga essas pautas ideológicas para o seu mandato. Sim, sim. Eu acho que é importante, Devanir, porque tem muitas pessoas que, numa hora de uma pergunta dessa, ele prefere não responder porque ele quer votos. E, na verdade, o mais importante que eu acredito que as pessoas queiram agora é a transparência, a sinceridade. Mesmo que uma pessoa não concorde ideologicamente comigo, ela concorda na defesa da família, ela concorda com a defesa das suas crianças. Então, o que a gente propõe não é nada de extremo e nem perseguição a ninguém que pensa diferente ou alguém que age diferente. Pelo contrário, é uma defesa da própria sociedade. E é isso que a gente precisa mostrar para vocês, que a gente vai trazer com todo carinho para a sociedade. Não dá nem para esmiuçar muito, que se a gente fosse discutir isso, que dava uma entrevista três programas, né? Mas então vamos partir então agora para discutir os principais problemas hoje de Pouso Alegre. Sim. E aí eu queria começar perguntando para você, qual, na sua opinião, é o principal problema de Pouso Alegre e como você lidaria com ele? Tá, eu vou colocar um principal problema e eu vejo que ele cria tentáculos para outros problemas, tá? Então, vamos lá.
Hoje o nosso principal problema é o crescimento desordenado e sem nenhum tipo de projeto para que Pouso Alegre comporte esse crescimento e traga para a população uma qualidade de vida que ela merece. E esse crescimento desordenado, ele traz sérios problemas. Ao meu ver, hoje, um dos principais problemas é, sim, o dos bairros que são atingidos por enchentes, a gente viu esse ano, só que são assuntos extremamente complexos que eu nunca vou tratar de forma eleitoreira, né? Aonde eu tenho ido, são assuntos que eu falo. São assuntos técnicos que nós devemos discutir de forma técnica, pautados em estudos técnicos. O que eu venho falar para você é que a nossa cidade, infelizmente, nas últimas gestões, não tratou desse assunto com a devida importância e seriedade. Eu vou dizer por quê. Nós temos um estudo técnico do Instituto Fernando Bonillo, que fez um estudo aonde esse problema das enchentes seria resolvido com a construção de diques. Nós tínhamos esse projeto. Infelizmente, se você notar a estruturação do que foi feito por essa grande instituição apartidária, não foi seguido. A via faisqueira, que infelizmente, recentemente inaugurada, se você pegar o projeto do Fernando Bonillo, ela foi retirada totalmente de localização. Eu estou falando de coisas técnicas, Devanir, eu não estou falando de achismos. Esse projeto do conjunto de diques foi elaborado pela Unifei, né? Isso há décadas, né? Há décadas. E onde passa hoje a nova avenida do Faisqueira, né? Ali deveria ser um dique e acabou sendo uma avenida. Então, o que a gente percebe? O que eu percebo? Eu percebo que a nossa cidade, ela merece ter um olhar, né, menos de grupos. Aí eu volto a dizer, por que foi feito dessa forma se nós tínhamos projetos em relação a isso, né? Então, sem querer fazer juízo de valor e nem nada, o que eu venho dizer é que isso está documentado, isso que eu estou dizendo é algo documentado, é algo técnico, e que segundo que eu tive notícia, agora segundo as últimas notícias que nós tivemos, a falta de estrutura da construção das diques provavelmente vai colapsar todo o sistema de diques já construído na cidade. Imagina isso num cenário que a gente vai ter aí, provavelmente, outras chuvas avassaladoras como essa que a gente teve no contexto de mudanças climáticas. Né? Exato. Então, eu não posso tratar desse assunto de forma eleitoreira, dizer que eu vou conseguir resolver esse problema colocando mais bombas ou construindo diques, uma vez que nós temos já a clareza de que foi feito errado. Agora, você imagina a responsabilidade de uma pessoa que, assim como eu, é responsável, eu gosto muito de embasamentos técnicos, saber que esse problema, ele vai estourar na mão do próximo gestor. E esse gestor, se ele se utilizar de forma eleitoreira desse problema, ele não vai conseguir resolver e não vai conseguir passar com transparência para as pessoas. Por que chegamos a esse ponto? Mas você acha que seria capaz de resolver esse problema? A gente está falando aí de um problema que vem há muitas décadas em Pouso Alegre, e nos últimos 20 anos a gente teve milhões e milhões investidos, seja na construção das avenidas se você pegar desde o Jair Siqueira, tem a 1, sim, tem a 2, tem a Faisqueira, tem os investimentos feitos na ampliação das galerias pluviais, né? Bom Jesus, Bacia do Primavera, quer dizer, milhões investidos e a gente não conseguiu resolver. Você acha que é possível resolver? Como você resolveria? Eu acredito que para dizer se a gente consegue resolver ou não, mais uma vez, eu teria que estar pautada e respaldada por uma equipe técnica ao meu lado, para eu passar com uma forma muito transparente para todo pouso alegrense nesse exato momento o que conseguiríamos fazer. O que eu posso dizer é que eu tenho a coragem e a honestidade de ser transparente com a população e lidar com esse problema de forma transparente e fazer o possível como gestora, mesmo que seja iniciar um projeto de forma séria e garantir para que os próximos gestores continuem, deem continuidade a esse trabalho sério. Porque esse problema, ele é tão sério e ele é tão complexo
que, de repente, 4 anos não seria o suficiente para investimento e para conclusão de obras. Eu tenho que ser muito sincera em relação a isso. Então, o que nós temos que fazer hoje com a população que está aflita e que, como você disse, provavelmente, dezembro, janeiro, fevereiro, vão vir as chuvas, né? E nós teremos de novo esses mesmos problemas. Nós precisamos de uma gestão séria e capaz, uma gestão eficiente, que tenha ao seu lado equipes técnicas e não equipes de amigo, que não queira privilegiar terreno de um lado, terreno de outro, porque tem um amigo aqui, porque tem um amigo aqui. Não estou falando que isso tenha acontecido. Estou dizendo que nós precisamos de uma gestão séria, que sim, seja realista com esse problema e transparente com a população. Só assim a gente vai conseguir dar os primeiros passos, e talvez os primeiros passos seja destruir o que foi feito errado. E aí você vê o tamanho do desafio de uma gestão séria frente a esse problema, que é apenas um dos problemas. Pois é, apenas um dos problemas. E já que a gente está falando de problemas aparentemente insolúveis, vamos falar de Copasa? Sim, vamos falar da Copasa. Ó, Pouso Alegre, nos últimos meses, né, talvez os últimos anos até, né, primeiro a gente tinha um problema do esgoto, né, que era lançado nos rios, muita gente estava pagando esgoto sem ser tratado e às vezes até coletado. Agora a gente começou a viver também, a enfrentar também falta d'água, né, de final de semana aí que metade da cidade fica sem água. Onde está o problema com a Copasa? Como resolver? É tirando a Copasa? É mantendo a Copasa? Como que resolve isso? Como que a gente garante que vai chegar água na casa das pessoas e que o esgoto vai ser tratado, não vai ser lançado nos rios? Mais uma vez, você traz, e com muita assertividade, um problema muito grave também que a gente vê que a nossa população está enfrentando. E a nossa população, ela teve que se organizar em movimento popular. Eles têm uns grupos de WhatsApp, eles estão se organizando de forma popular. Eu estou dentro desse grupo, prefiro me manter em silêncio lá, até para não deslegitimar a população que está aí criando esses grupos, sabendo que é fundamental eles se levantarem contra esse problema. Mas a Copasa, mais uma vez, é um problema que nós não vamos tratar de forma eleitoreira, fazendo promessas infundáveis para só conseguir votos, como se tirar ou manter a Copasa, eu fosse falar isso ou não, eu fosse conseguir votos ao meu favor. Não sou uma pessoa que trata de problemas complexos de forma eleitoreira. A Copasa, Devani, para ser bem sincera com você, pelo que eu tenho acompanhado, ela passa por uma ingestão. Né? A própria empresa, ela não fez os seus investimentos, mas a nossa administração não foi capaz de cobrar. E aí eu falo, qual que é o erro de um, qual que é o erro de outro? Bom, eu tenho aí uma empresa que tem um contrato comigo, concorda? Esse contrato que todo mundo fala, ai meu Deus, vamos ter que aguentar a Copasa até não sei que ano, eu não posso quebrar com a Copasa porque é milhões. O fato não é esse. Se eu não posso quebrar com a Copasa, o que eu, como gestora, preciso garantir para a minha população? O mínimo que eu tenho que garantir é que eu cobrasse dessa empresa que os serviços fossem prontamente prestados. E que se não fossem prestados da forma adequada, isso sim gerasse multas para a empresa. Eu não sei, mas me parece que a empresa não tem pagado multas ou tem sido cobradas. Vamos lá, foi cobrada multa dessa empresa quando ela trouxe água suja, quando ela deixou faltar água para a cidade? Foi cobrada? Não foi cobrada? Dívidas foram perdoadas? Dívidas foram caducadas? Muitos cafezinhos sendo tomados com a Copasa? Né? Então a gente tem essa situação que, lógico, precisamos de uma gestão séria que inicie, sim, um projeto de viabilidade, porque para falar que você vai tirar uma empresa de água, você precisa ter viabilidade econômica, viabilidade física, tem todo um sistema para você gerir, porque senão vai faltar água para a população. Então, vou tirar a Copasa? Então vamos fazer um estudo sério econômico de viabilidade para saber quem traríamos para esse local. Não é possível tirar a Copasa? Então vamos tratar a Copasa com a seriedade que a população merece. A população merece um gestor que está ao lado do povo e não ao lado da empresa. Mas o que me parece é que, ó, vamos lá, vamos pegar a questão da Copasa.
O problema que acontece em Pouso Alegre não acontece só em Pouso Alegre. Não, em todo o estado. Algumas prefeituras chegaram a romper o contrato e perderam na justiça e isso voltou atrás, inclusive. E é praticamente inviável você... Pouso Alegre, por exemplo, teria que pagar uma indenização para a Copasa. Sim, milionária. Comprar os ativos que tem. Não sei se o município teria condições financeiras de fazer isso. Agora, a gente tem o caso dos investimentos que não foram feitos nos últimos anos. Porque, veja bem, a gente teve um problema que se agravou. A gente tinha o problema do esgoto, e agora a gente tem a falta d'água. E o próprio presidente aqui em Pouso Alegre admitiu semana passada que foi falta de planejamento. Os investimentos não foram feitos. Eles tinham consciência que tinha que fazer o investimento para não ter o problema da falta d'água. Você acha que adianta só o município cobrar? Porque me parece que isso de fato foi feito sim. Foi feita a cobrança. Não seria, de repente, uma cobrança direcionada a quem manda na Copasa? Quem que manda na Copasa? Não é o governo do estado? Eu não acredito que essa cobrança tenha sido feita da forma efetiva. Começa por aí. Eu, como jurista, mas e as na área outras cidades que fizeram direito, a cobrança? Então, é por isso que nós não podemos tratar desse assunto sem uma equipe, inclusive técnica jurídica, como eu disse para você, analisando, porque é um caso muito complexo. A gente não pode, num podcast, de repente, sair com a solução hoje, e aí a Alba e o Devanir arrumaram o problema da Copasa, vamos lá, né? Mas o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que é um problema que se arrasta, é uma empresa que ela não vem cumprindo com o seu papel, não só em Pouso Alegre, no estado, e para aqueles que não cumprem o contrato, e aí eu vou dar a opinião, né, legalista, que é a opinião que eu tenho nesse exato momento, quando um contrato não é cumprido, nesse contrato ele tem penalidades, para os dois lados. Então, essas penalidades, por mais que elas não tragam a água para a população, elas já trazem para o município um retorno financeiro, sim, para a estruturação de outras coisas. O que nós não podemos fazer, nesse exato momento, é aceitar apenas o pedido de desculpa, 2027, mais ou menos por volta de 2027, a gente começa a ver uma melhora, né? E tomar um cafezinho com a Copasa, achando que ela foi muito legal com a gente, né? Eu digo assim, a gestão, ela precisa de uma forma séria e competente, olhar para essa situação, né? Sem ter medo de cobrar aquilo que está no contrato. E, a par disso, já iniciar estudos que possam, sim, demonstrar alguma viabilidade da troca ou não dessa empresa. O que a gente só consegue dizer de forma real quando a gente tiver todos esses estudos econômicos e de viabilidade em mãos. Como você disse, algumas cidades já tentaram e não conseguiram. Não que a história tenha que se repetir em todas as cidades. A gente precisa saber como essas cidades estão lidando com isso. O que agora é inadmissível, Devanir, é que a gente tenha essa desestruturação da empresa, tá? E essa ineficiência de cobrança. É quase que uma amizade entre o gestor e a empresa. A gente não pode, não que a gente tenha que ter inimizade, não é isso, mas é um assunto muito sério, tá? Nós precisamos de uma capacidade de cobrança disso daí. Eu até ia continuar discutindo, mas senão a gente fica na Copasa, porque a Copasa é... Vamos avançar. Transporte público. Hoje o município tem uma política de subsídio às tarifas, né? Você manteria esse subsídio? Como que você enxerga a questão do transporte público? Como que você, sei lá, enxerga teria alguma proposta de reestruturação? Como trabalhar essa questão do transporte público em Pouso Alegre? E o transporte público, até vou agregar à sua pergunta uma questão de trânsito mesmo, de mobilidade urbana, que acho que a gente precisa discutir a mobilidade urbana de Pouso Alegre. Conforme Pouso Alegre cresce desordenado, aí eu venho dizer, né, o principal problema está ali, aquele que eu falei, e ele já está crescendo seus tentáculos, né, aquele crescimento desordenado, aquela coisa toda.
A gente sabe que o trânsito da nossa cidade, infelizmente, a cada dia que passa, ele está mais desordenado, tá? Tem alguns lugares aqui específicos da nossa cidade que o trânsito em determinados pontos, são os horários de pico, ele está praticamente parado. Então esse também é um desafio da nossa cidade, né? O que se faz com uma equipe, já respondendo, você não perguntou, mas a gente pretende ter uma equipe técnica dentro da nossa estrutura de município. São secretários técnicos, pessoas técnicas que entendem, porque só assim a gente consegue ter realmente soluções viáveis e técnicas para cada um dos problemas que a gente está apresentando aqui. E a mobilidade urbana, a gente vai ter muito desafio. Você que está aí, mãe, pai, trabalhador me ouvindo, você sabe o que nós estamos falando. A questão do transporte público, sim, manteria a questão dos subsídios. Acredito que precisa melhorar muito. Tem muitas linhas que faltam, principalmente para mães, inclusive, que dependem dessas linhas para levar crianças para a escola, porque a gente não tem o transporte escolar suficiente e algumas mães, elas usam essas linhas do transporte público para chegar às escolas, a gente sabe disso. Eu tenho recebido muitas mães dizendo o seguinte: Alba, falta linha, falta horário, a minha criança está prejudicada. E aí a gente já vê a questão de como que a gestão precisa se organizar para ter tanto os ônibus escolares, aumentar essa questão dos ônibus escolares, e se eu for utilizar essa linha, que essa linha seja eficiente. Então, acredito que sim, precisamos melhorar a mobilidade, precisamos melhorar o transporte público na cidade, é algo que a gente vai focar, a gente vai fazer, e dentro de um serviço técnico especializado para a gente ter bons resultados. Já está chegando em 1 hora, mas meu Deus! Vamos acelerar, vamos lá. Vamos falar de área social aqui. Sim. Eu acho que um problema que acabou caindo na mídia nas últimas semanas, sim, da área social, são as pessoas em situação de rua, né? A gente está tendo, sim, muita reclamação, principalmente ali na região central da cidade, e é um problema extremamente complexo de você resolver, né? Porque como que você vai obrigar as pessoas a saírem dali, né? Você tem... Como resolver esse problema hoje das pessoas em situação de rua em Pouso Alegre? A gente tem condições de melhorar muito, Devanir, porque isso eu falo com propriedade, mais uma vez, né? Me pautando da minha experiência que eu tenho dentro da área de segurança, conversando com as pessoas da área de segurança. O que a gente vê dos moradores de rua? Eles são vários grupos. Então ali você tem um grupo dos necessitados, que são pessoas necessitadas que estão em situação de rua. Você tem ali a situação de adictos, de pessoas drogadas que também estão ali. Nós temos um grupo que é um grupo que às vezes vem, sim, fugidos de outras localidades, fugindo de cumprimentos de mandado e também estão ali em situação de rua, tá? Então, primeiro a gente precisa entender a complexidade das pessoas que ali estão. A abordagem social que hoje é feita, saber se essa abordagem social, ela está sendo feita da forma adequada e como que nós poderíamos estar providenciando para essas pessoas, dentro dessa abordagem social, uma coisa que eu chamo de dignidade. Toda vez que eu falo de social, e aí eu sou uma das delegadas da assistência social da cidade, participei dessa questão toda do social, porque é a minha área de atuação. Então, quando a gente fala em abordagem social, em dignidade, ninguém quer que aquelas pessoas continuem na rua, e isso é muito importante dizer. Eu não posso fazer uma abordagem que eu simplesmente apenas levo a pessoa de rua para um albergue, para ele comer, dormir, tomar um banho, que é extremamente digno, e retornar essa pessoa para o lugar onde ela vai continuar se drogando, continuar se alcoolizando. E o grupo que a gente acabou de dizer, que é um grupo que existe, que já vem de práticas de crime, inclusive às vezes até fugido para estar aqui na cidade, continue praticando os seus pequenos delitos. Que esses pequenos delitos hoje, de acordo com o que eu venho conversando com pessoas da segurança, tem aumentado demais. E são geralmente essas pessoas que ficam aí nas redondezas, né? A gente tem até vários flagrantes disso, que eles ali cometem pequenos furtos e levam algumas coisas. Para quê? Para consumo de drogas, né? A gente tem essa realidade da abordagem social. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai realmente fazer uma abordagem social que traga dignidade. E o que está faltando para essa abordagem social hoje de Pouso Alegre? É que essas pessoas que estejam nos grupos de necessitados, de adictos, de drogados, tá? Que eles recebam encaminhamento para um tratamento, que eles recebam encaminhamento para um local que ensine um ofício. Por quê? Porque nós não queremos essas pessoas na rua, nós queremos dignidade para essas pessoas. O trabalho dignifica, um tratamento dignifica, então a gente já consegue uma grande parcela cuidar de uma forma digna dela, como hoje não está sendo feito. E essa outra parcela que existe, que é uma parcela que já está ali por questões
mais voltadas ao crime, à insegurança, a gente, junto com a polícia, nós conseguimos fazer um projeto de saber quem são, e isso que eu estou falando para você é uma estratégia de inteligência, tá? Que já é utilizado. Existe uma abordagem, você consegue saber quem são aquelas pessoas, identificar se elas estão cumprindo o mandato ou não, se tem um mandato contra elas ou não. Então isso aí você consegue afastar da sua cidade. Então eu acredito que a gente vai ter sim uma segurança muito grande. Esse é um grande problema que a gente pretende enfrentar de forma séria, tá? E conduzindo essas pessoas para uma vivência mais digna e um retorno para a sociedade, não que elas continuem na rua. E quando isso acontece, Devani, a cidade passa a não ser referência desse tipo de morador de rua. Porque o que acontece? Ah, ali tem tratamento, ali eu vou ter que aprender uma função, então eu não quero Pouso Alegre. Eu quero, é crime, ali eles estão tendo uma coisa de segurança, então ali para mim não é bom. Então as pessoas que estão ali por necessidade recebem a sua atenção, saem da situação de necessidade, as pessoas que merecem um tratamento também a gente consegue encaminhar para um tratamento, e as pessoas que estão ligadas ao crime e à insegurança, a gente também consegue, de uma certa forma, trazer segurança para a cidade. Isso tudo é complexo, exige todo um aparato envolvendo essa situação, e a gente está preparado para isso também. Perfeito, senhorita. Uma hora não dá para nada, né? Vamos tentar ser bem conciso agora. Segurança pública, guarda municipal, você é a favor da volta da guarda? Não deveria nem ter sido extinta? O que você enxerga aí para a segurança pública na cidade hoje? Tentando ser bem conciso. Eu acredito que a segurança pública da nossa cidade, ela precisa ser enxergada e feito um projeto até de forma mista. Existem alguns lugares que a gente consegue enxergar, sim, a utilização da guarda, mas uma guarda muito diferente, uma guarda muito mais equipada, treinada. A gente tem, inclusive, discutido esse assunto, tá? E o terceirizado não deixa de existir. O terceirizado também tem a sua colocação em alguns determinados pontos. E esses dois grupos, né, eles agem em conjunto com o nosso sistema de segurança, que é a Polícia Civil, Militar, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária. Porque a gente sabe que a segurança, ela é obrigação do Estado, é uma preocupação de todos nós temos essa função, e o município entra com esses aparatos adjacentes. Então, sim, a guarda tem o seu lugar, tá? E a terceirizada também temos esse lugar. Então, nesse projeto nosso, haveria uma situação mista. Você é a favor da volta da guarda municipal, mantendo a terceirizada? Seria um projeto de segurança misto, E aí, passando rapidamente, você mencionou a questão do concurso público, né? Sim. Você, nos últimos anos, Pouso Alegre, principalmente no governo do Simões, na gestão de Simões, ele primou muito pela terceirização, né? Eliminou vários cargos de carreira. Sim. Você é a favor de ter mais concurso? Você é a favor de ampliar a terceirização? Como você enxerga essa questão do funcionalismo? Olha, eu acredito numa máquina pública enxuta, ela traz mais benefícios para o povo, tá? Não sou contra o concurso público, pelo contrário, eu acho que todo servidor, ele deve ser amparado, tá? E é muito bom quando a gente tem um servidor público feliz que trabalha e ali consegue ter uma estabilidade e devolver para o município o seu trabalho, aquele negócio todo. Mas eu também não vejo mal em alguns serviços serem terceirizados. Não vejo mal nessa questão, tá? Então a gente precisa estudar financeiramente e economicamente a viabilidade para o município. O que eu não posso, o que eu sou contra, é uma máquina pública totalmente gorda, gigante, que consome muitos recursos que eu deveria estar colocando para o povo. Então, o que esperar da Alba? Coerência. Mas você acha que hoje a prefeitura está nessa situação, que ela está gorda, que ela tem mais servidores do que ela precisaria? Hoje na prefeitura eu colocaria que ela não está um elefante branco, mas eu sou contra a quantidade de cargos comissionados existentes hoje na nossa prefeitura. Eu diria que eles são fundamentais, tem cargos que são fundamentais. Não estou dizendo que não haveria cargos comissionados, pelo contrário, haveria. Mas hoje eu acredito que está existindo, inclusive, uma utilização política, eleitoreira, de cargos de comissão na nossa prefeitura. E isso é inadmissível. Então, a gente privaria, até eu daria mais importância para ter um funcionário concursado, que está ali preparado para aquilo, do que um comissionado, digamos, que ali está servindo só de forma de cabide de emprego. Eu sou contra os cabides de emprego, tá? Sou contra essa máquina pública que se utiliza da máquina para se manter no poder.
E a gente sabe muito bem que hoje cargos públicos são utilizados para você se manter no poder. Eu sou contra isso. Então, vamos sim cuidar dos nossos funcionários públicos, porque eles merecem todo o respeito, tá? Os cargos e salários deles, e vamos manter uma máquina pública eficiente, tendo o mínimo possível de cargos comissionados nessa máquina pública. Vamos lá, andando economia. Hoje o município baseia muito a questão do desenvolvimento econômico em atração de empresas, e hoje também tem até essa campanha, né, do Vem para Pouso Alegre, né? Então tenta, de um lado, atrair empresas, de outro lado, trabalha essa questão de pertencimento da população, né, e também tentando atrair, principalmente no turismo de negócio, né? Você acha que esse é o caminho? O que você vê que talvez pudesse melhorar? Qual que é a sua proposta para a economia, assim, bem concisamente? Bem concisamente. Bem concisamente. Bem concisamente, se é que é possível. Mas vamos lá. Bem concisamente. Pouso Alegre, ele se destaca dentro do ramo das indústrias, isso não é segredo para ninguém. Né? A maioria do nosso PIB está aí concentrado nessas indústrias. O que falta para mim? Eu acho que eu vou concentrar nisso, no que falta para mim. Falta para mim lazer, falta para mim cultura de qualidade, falta para mim a qualidade de vida para os nossos pouso-alegrenses. Isso é muito cobrado. E isso gera riqueza. O turismo gera riqueza. Ah, mas nunca ninguém conseguiu trazer turismo para Pouso Alegre. Não seria esse um grande desafio? Seria, mas quando a gente sabe gerar experiência, a gente consegue trazer novos investimentos para a área da economia criativa. Então, você meio que está seguindo no caminho do Vem para Pouso Alegre, né? Que a proposta é mais ou menos essa. Porque você concorda, então, com esse programa? Nós precisamos fazer com que a nossa cidade, ela não tenha um olhar apenas industrial. Ela precisa ser uma cidade que agrega a cultura, que agrega o lazer, e é um desafio. Então é um desafio que com certeza a gente vai conseguir levar, porque economia criativa é aquilo que eu também gosto demais. Então olha que legal, a gente já consegue emendar na próxima. Você está falando da economia criativa, de cultura, e é sobre cultura que eu quero falar. Ótimo, vamos lá. Hoje, a cultura no município está com 2 pilares, né? Você tem a lei de incentivo municipal à cultura, que você vai incentivar os artistas locais, e a prefeitura começou a realizar agora grandes eventos, com grandes shows gratuitos. Por um lado, você tem recebido muitas críticas, né? Que é uma soma aí, o último agenda de eventos ali, eu acho que são 6 milhões, né? 6 ou 7 milhões que vai ser investido ao longo do ano. 7 milhões está indo para quase 9. O que você acha disso? Você acha que esse é o caminho também? Ou você não concorda com esses grandes eventos? Eu vou dar uma opinião, porque eu sou da área da cultura, né? Então não é achismo, tá? Vamos lá. Eu não sou contra os shows não vai ter show. Não é isso. Eu acho que faz parte, de repente, no aniversário da cidade, você trazer para o seu povo um show gratuito, uma coisa bacana, isso é legal. Mas 7, 9 milhões em shows, em pagamentos de artistas milionários, sou totalmente contra. Eu sou da pessoa que eu gostaria de incentivar a cultura local, porque eu sei o valor que tem a cultura local de uma cidade, os artistas locais daquela cidade. Falta pra gente espaços culturais, praças culturais, parques culturais, onde esses artistas poderiam, junto com pequenos comerciantes, artesãos, ali colocar a sua arte, fazer os seus shows. Lógico, nós estaríamos dispostos a estar beneficiando essa cultura local com essa atuação, porque isso gera para mim mais riqueza para esse povo, porque gera lazer. Não adianta um lazer milionário de uma noite. Mas a prefeitura diz, né, que desses 7 milhões, cada real, né, tem 13 reais de retorno para o município. Você acha que essa conta está errada? Eu discordo. Eu discordo dessa conta deles. Agora eu vou até usar um pouco da minha experiência como comissária da infância e da juventude, até no meio disso aí. Vou te colocar por quê. Esse dado a prefeitura tirou do Rio de Janeiro, 6 anos atrás, em pleno carnaval. Vamos imaginar o carnaval do Rio de Janeiro, o maior carnaval do mundo, uma das maiores cidades turísticas do mundo. Aí você consegue ver o turista indo para lá, gastando no carnaval e tendo um retorno ou não. Se eu pegar esse dado e colocar em Pouso Alegre, que é uma cidade que atualmente não é uma cidade turística, não é atualmente, esse é um desafio nosso, tá? Será que eu vou ter esses mesmos 13 reais? Não vou ter. Agora, quando eu trago um show grande desse para nossa cidade, o que eu preciso me preocupar? Aí eu vou colocar minha experiência na área de segurança para você. Quando vem um show grande para uma cidade, a cidade fica em alerta.
as polícias ficam em alerta. Por quê? Porque nesse show vão vir os traficantes de droga, vão vir as pessoas que vão fazer o comércio de sexo, vão vir coisas que nós, dessa área nossa jurídica, dessa área nossa de segurança, a gente se preocupa. É uma noite que todo mundo fica em alerta para saber se vai haver roubo, se vão vir pessoas para se utilizar da nossa cidade, roubar a residência ou não, porque a cidade fica em evidência naquela noite. Eu não estou dizendo que não devam haver shows, porque vai haver shows. A Alba sendo prefeita, a população pode contar com alguns shows, porque eu acho que isso é válido. Mas você não acha que é demonizar um pouco, assim, você realizar festa? Porque, fato. É fato. Sempre que você tiver um grande evento, você sim. vai ter um pico de crimes. Porque, né, você tem uma concentração não é demonizar, pessoas. é trazer a realidade, porque o que a gente não pode fazer nesse exato momento é achar que um dado do Rio de Janeiro vai servir para uma cidade não turística de Pouso Alegre. E aí a gente não está demonizando. Você acha que traria prejuízo, por exemplo? Não, eu acredito o seguinte, que no valor que nós estamos gastando hoje, as prioridades seriam outras. Inclusive a cultura local. Então, no que está sendo gasto hoje, aí é que tá, eu não estou demonizando. Eu acredito que na quantidade que está, temos outras prioridades atualmente, inclusive a cultura local, que ela precisa ser muito mais privilegiada e não está sendo privilegiado. Então é só uma questão de organização orçamentária. O que um gastaria com os shows e o que o outro gastaria com os shows. Ninguém vai dizer que não terá shows, né? Mas as prioridades são outras. A gente conseguiu passar por todos os temas. Mas também porque estouramos, né, de uma hora. Já Você viu que a gente foi muito rápido, né? Você viu que a gente foi muito rápido. Passamos de uma hora já. Mas, estamos chegando ao final aqui, vou pedir para você olhar lá para a câmera e fazer as suas considerações finais, algum assunto que a gente não tratou aqui que você gostaria de tratar. Mas, de novo, você vai precisar ser objetiva, que a gente passou um pouquinho aqui do horário. E vamos lá. Vai lá. Bom, gente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que eu estou tendo aqui de falar com vocês, pela primeira vez, inclusive, né, dentro de um programa, e dizer para vocês que nós estamos aqui abertos para fazer um divisor de águas na cidade de Pouso Alegre, trazer para vocês uma nova proposta, uma proposta de política pautada em propósito para o povo e não em projeto próprio de poder. Temos ao nosso lado pessoas coerentes, competentes, que estão também dispostas a caminhar conosco nesse caminho. Peço a vocês que continuem acompanhando a nossa página, @albajunqueira.oficial, porque aqui, né, a gente está corrido, mas lá vocês vão continuar podendo me acompanhar. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade. E sim, chegamos para trazer a tão sonhada renovação. E é isso que vamos fazer. Alba, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. E é isso, pessoal. O nosso objetivo aqui é apresentar para vocês os pré-candidatos, né? Tentar dar pelo menos um panorama ali para vocês começarem a conhecer. E a gente tem aí muitos meses pela frente ainda, até as eleições. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade para conversar mais, para debater mais. Com certeza. Para a gente chegar lá na hora de decidir, né? O pessoal está aí munindo do maior número possível de informações. Sim. E é isso aí, então. O In Loco fica por aqui. E, Alba, muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Que a gente tem outras oportunidades de conversar mais, tá bom? É isso mesmo. Obrigada, pessoal, gente. A gente fica por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Abraço.